Era uma noite tranquila nos dormitórios da Universidade da Virgínia, e eu voltava de uma festa que mal conseguira aproveitar. A festa se arrastava até às 3 da manhã, mas eu, cansada e com a mente pesada, mal consegui me alegrar com a música e as risadas. Ao entrar no meu quarto, uma sensação estranha me envolveu. A escuridão parecia mais densa do que o normal, como se estivesse viva, espreitando cada movimento meu. Por cortesia, deixei a luz apagada, respeitando o sono profundo da minha colega de quarto, uma jovem tão dedicada aos estudos que quase esquecia a vida fora dos livros. Troquei de roupa rapidamente, tentando não fazer barulho, mas a atmosfera estava carregada, como se a própria noite estivesse assistindo aos meus gestos. O exame do dia seguinte pesava na minha mente, e eu só queria que tudo fosse mais fácil. No entanto, uma inquietude começou a se instalar em meu peito. Havia algo de errado, algo que eu não conseguia identificar. Um pressentimento que se arrastava como uma sombra atrás de mim. Deitei-me na cama e fechei os olhos, mas o sono não vinha. Em vez disso, uma série de pensamentos perturbadores começavam a me assolar. Lembrei-me de histórias que ouvira sobre o dormitório, sussurros sobre figuras estranhas vistas à noite, sobre almas perdidas vagando pelos corredores. Tentei ignorar, convencendo a mim mesma que eram apenas lendas urbanas, mas quanto mais eu tentava afastar essas ideias, mais elas me consumiam. A escuridão ao meu redor parecia estar viva, como se algo estivesse se aproximando, algo que não pertencia a este mundo. Em um momento de desespero, levantei-me da cama e fui até a janela. A luz da lua filtrava-se através das árvores, criando sombras dançantes no chão. Foi então que eu o vi. Uma figura parada embaixo da árvore, quase invisível na penumbra, mas com um olhar penetrante que parecia atravessar a escuridão e alcançar minha alma. Meu coração disparou. A figura não se mexia, mas eu sabia que estava ali por uma razão. Um calafrio percorreu minha espinha, e toda a racionalidade fugiu de mim. "Quem é você?" perguntei em um sussurro, mas a única resposta foi o silêncio. Uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta de mim. O exame que eu temia agora parecia insignificante diante da presença que eu sentia. A noite, antes tão tranquila, transformou-se em um palco para um horror que eu nunca imaginei ser possível. E assim, sozinha em meu quarto escuro, percebi que a verdadeira prova não seria a do dia seguinte, mas sim a batalha que se formava contra os medos que habitavam minha mente, e talvez algo mais. O silêncio que pairava no ar se transformou em um eco inquietante, e a figura sob a árvore parecia ganhar vida. O coração pulsava em meu peito, e uma onda de adrenalina me fez sentir viva e, ao mesmo tempo, vulnerável. Eu precisava entender o que estava acontecendo. A curiosidade me puxava em direção à janela, mas o medo me ancorava na cama. Decidi me afastar da janela, mas antes que eu pudesse dar um passo, um sussurro atravessou o ar. "Ajude-me." Era uma voz suave, quase etérea, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu me encolhi, tentando racionalizar o que estava acontecendo. "Isso não é real", pensei. "É só o cansaço, a festa, o estresse do exame." Mas a voz persistia, e com ela a sensação de que algo estava errado. No dia seguinte, enquanto tentava focar nos estudos, a imagem da figura sob a árvore não saía da minha mente. As horas se arrastavam, e eu mal conseguia absorver o conteúdo que precisava para o exame. Durante o intervalo, encontrei minha colega de quarto, Clara, na cantina. Ela estava tão mergulhada em seus livros que mal percebeu minha presença, mas quando finalmente olhou para mim, a preocupação em seu olhar me fez hesitar. "Você parece diferente. O que aconteceu?" ela perguntou, fechando o livro. "Eu vi algo estranho ontem à noite", respondi, hesitante, como se ao falar em voz alta tornasse tudo mais real. Uma figura sob a árvore, e ouvi uma voz. Clara franziu a testa. "Você deve estar cansada. Essas festas podem ser intensas. Mas se você precisar conversar, estou aqui." Ela sempre foi a voz da razão, mas o que eu sentia ia além de qualquer conversa casual. Naquela noite, decidi que precisava investigar. Clara, ainda preocupada, insistiu em me acompanhar. Juntas, saímos em direção à árvore que eu havia visto. O ar estava pesado, e cada passo parecia ecoar em um silêncio opressivo. Quando chegamos, a sensação de que algo me observava se intensificou. A luz da lua iluminava a área de forma peculiar, como se destacasse a árvore em um palco. "Olha isso", disse Clara, apontando para o chão. Havia marcas estranhas na terra, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado. O sangue gelou em minhas veias. "O que você acha que isso significa?" "Não sei, mas não parece bom."
respondi, o medo se misturando à curiosidade. Foi então que uma brisa gélida soprou e a voz sussurrante voltou, mais forte do que antes. Ajude-me. Nós duas nos entreolhamos e um sentimento de urgência tomou conta de nós. Clara puxou meu braço e juntas decidimos investigar mais. Fomos até a biblioteca, onde começamos a buscar informações sobre o dormitório e suas lendas. Descobrimos relatos sobre desaparecimentos de estudantes ao longo das décadas, casos que nunca foram resolvidos. As histórias falavam de uma entidade que se alimentava do medo e da dor, atraindo aqueles que se sentiam perdidos. Isso pode ser apenas uma lenda, Clara disse, mas a incerteza em sua voz me fez perceber que ela também estava começando a acreditar que havia algo de verdade ali. Mas e se não for? E se for real? Eu sabia que precisava enfrentar o que estava acontecendo, não apenas por mim, mas por aqueles que haviam desaparecido. A noite anterior não era um capricho de minha imaginação, era apenas o começo de algo muito maior. E eu estava prestes a me aprofundar em um mistério que poderia custar muito mais do que um simples exame. A pesquisa na biblioteca me deixou inquieta, mas a determinação de descobrir a verdade se sobrepunha ao medo. Clara e eu decidimos voltar à árvore, esperando que a presença que sentíamos pudesse nos revelar mais. Assim que chegamos, a atmosfera estava diferente. A luz da lua parecia mais fraca, como se uma sombra tivesse se instalado sobre o lugar, e o silêncio agora era opressivo. Você está pronta para isso? Clara perguntou, mas sua voz soava distante, como se viesse de um túnel. Eu não consegui responder. O que eu sentia era uma mistura de excitação e terror. Então, de repente, uma brisa forte soprou, e a voz sussurrante surgiu novamente, mais clara do que nunca. Ajude-me. Desta vez, não consegui resistir. O que você quer de nós? Gritei, a voz tremendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e então, em um piscar de olhos, a figura sob a árvore apareceu diante de nós. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo um vestido esvoaçante que parecia feito de sombras. Seus olhos, vazios e profundos, me encararam, e senti uma onda de desespero. Vocês não deveriam estar aqui, ela disse, e sua voz ecoou em minha mente, como se ressoasse em algum lugar profundo dentro de mim. Vocês não sabem o que estão procurando. Estamos aqui para ajudar, Clara respondeu, mas sua voz tremeu. A mulher começou a se mover em nossa direção, e o ar ao nosso redor ficou gelado. Ajudar? Ninguém pode ajudar. Vocês não entendem. Eu sou parte deste lugar, e o que eu desejo é libertação. De repente, uma série de imagens passou diante de meus olhos. Estudantes desaparecendo, rostos apavorados, gritos que ecoavam nas sombras. Eu percebi que a entidade não era apenas um espírito perdido, mas uma manifestação do medo acumulado, uma força que se alimentava da angústia e do desespero de todos que já estiveram ali. Vocês estão conectadas a mim. O medo de vocês me fortalece. O desespero tomou conta de mim. Eu não estava apenas lidando com uma entidade. Eu era parte de um ciclo que se repetia ao longo dos anos. Não, isso não pode ser verdade, eu gritei, mas a voz da mulher invadiu minha mente, revelando segredos que eu não estava pronta para aceitar. Você não pode escapar. Todos que vieram aqui sentiram isso. O que você vê, o que você sente, faz parte de mim. E agora, você deve escolher, fazer parte do ciclo ou libertar aqueles que se foram. Senti a pressão em meu peito aumentar, e a linha entre a realidade e a alucinação começava a se desfocar. Clara, precisamos sair daqui, eu gritei, mas ela estava paralisada, olhando para a mulher com uma mistura de fascínio e terror. O terror agora não era apenas meu, era dela também. E naquele momento, percebi que o que eu achava ser uma busca por respostas poderia se transformar em um pesadelo sem fim. A verdade que buscávamos era mais aterradora do que qualquer lenda que já ouvi. Eu não sabia como escapar, mas sabia que, se não agíssemos rápido, poderíamos nos tornar mais uma parte daquele lugar amaldiçoado. A pressão em meu peito se intensificou, quase como se a própria árvore estivesse sugando minha força. Clara, precisamos agir, eu gritei, mas sua expressão de fascínio se transformou em algo mais sombrio. A mulher se aproximava, e percebi que estava perdendo o controle. A escolha entre liberdade e condenação pulsava diante de mim. Eu não tenho medo de você, eu gritei, sentindo uma onda de adrenalina. Você não pode nos prender aqui. A mulher parou, seus olhos vazios se fixaram em mim, e por um momento, vi uma centelha de algo humano. Medo é o que me alimenta, ela sussurrou, mas sua determinação pode ser a chave. No entanto, a sensação de impotência era quase insuportável. A verdade que ela revelava, a conexão que eu não queria aceitar, me paralisava. Eu olhei para Clara. Seus olhos estavam cheios de pavor,
mas também de um desejo de entender. Se ela não conseguisse sair daquela prisão, eu também não conseguiria. Clara! Eu gritei desesperada. Você precisa lutar contra isso. Eu não sei como. Ela estava tão perdida quanto eu, mas o que eu sabia era que não podíamos permitir que essa entidade nos consumisse. Lembrei-me das histórias que ouvimos, das pessoas que desapareceram. Essa mulher era o eco de cada um deles. Uma parte do passado que se recusa a ser esquecida. Precisamos libertá-la, eu disse, e ao pronunciar aquelas palavras, uma ideia começou a se formar em minha mente. Você quer liberdade? Perguntei firmemente à mulher. Então nos diga como. Ela hesitou, a sombra de sua forma parecendo vacilar, apenas enfrentando o que está enterrado nas profundezas de seu ser. Ela respondeu, sua voz agora soando mais distante, quase triste. Eu sabia que isso não seria fácil. O medo que me consumia estava ligado a cada sombra da minha vida, a cada momento em que hesitei, a cada perda. Se eu enfrentar meus medos, você será libertada? Eu a desafiei. A mulher hesitou, como se minha determinação estivesse abalando a base de sua essência. Sim, ela murmurou, mas você deve escolher o que está disposta a sacrificar. Com um suspiro profundo, fechei os olhos e mergulhei nas memórias, nos medos que me prenderam por tanto tempo. A sensação de inadequação, a culpa por momentos que não pude controlar, a dor da perda. Uma a uma, eu as enfrentei, permitindo que elas se dissipassem como névoa ao sol. Com cada medo que deixei ir, senti a pressão em meu peito diminuir. Finalmente, quando abri os olhos, vi a mulher diante de mim, sua forma agora mais etérea, quase imperceptível. Você fez isso, ela disse, e sua voz agora era suave, quase como uma canção. A liberdade não é apenas para mim, é para você também. Quando a luz da lua finalmente rompeu entre as nuvens, a sombra que envolvia a árvore começou a se dissipar, e a mulher sorriu. Obrigada, ela sussurrou, e em um instante, ela se desfez em 1000 partículas de luz, liberando um suspiro que ecoou em todo o lugar. Clara e eu nos olhamos, e o silêncio que antes era opressivo, agora era apenas um eco distante. Havíamos quebrado o ciclo, e sobre a árvore, uma nova esperança nascia. A luz da lua banhava a clareira, enquanto a última partícula de luz se dissolvia no ar. Clara e eu permanecíamos ali, em um silêncio quase reverente, mas a paz que se instalou ao nosso redor era apenas temporária. O peso que eu carregava em meu peito agora era uma cicatriz, uma lembrança constante do que havia enfrentado. A liberdade que conquistamos não veio sem um preço. Olhei ao redor. A árvore que antes parecia tão imponente, agora parecia mais uma testemunha silenciosa, como se tivesse absorvido a dor e o medo que ali haviam residido. As folhas balançavam suavemente, mas havia algo de diferente nelas, uma leveza que não existia antes. O espírito da mulher estava livre, mas sua presença ainda pairava em minha mente, um eco de tudo que eu havia perdido e, ao mesmo tempo, um lembrete do que eu poderia conquistar. Você está bem? Clara perguntou, sua voz quebrando o silêncio. Eu podia ver a preocupação em seus olhos e percebi que, de alguma forma, ela também havia sido tocada por tudo aquilo. Acho que sim, respondi, mas não tinha certeza. A verdade é que, embora tivéssemos enfrentado um grande mal, a experiência me deixara com uma sensação de vulnerabilidade que eu não podia ignorar. O que mais poderia estar escondido nas sombras? Quando começamos a caminhar para longe da árvore, percebi que ainda havia um resquício de inquietação. O ar estava mais fresco, mas uma brisa gelada parecia nos seguir. Às vezes, eu sentia que algo me observava, que as sombras ainda guardavam segredos que não estávamos prontos para descobrir. E essa sensação de estar sendo vigiada era como uma sombra que se recusava a deixar meu lado. Você acha que está tudo acabado? Clara perguntou, olhando para trás, como se esperasse ver algo emergir das trevas. Eu hesitei. Acho que... não. O que enfrentamos pode ter se dissipado, mas o que aprendemos e o que sentimos nunca será esquecido. A verdade era que, embora o espírito estivesse livre, aquilo que eu havia visto e sentido não poderia ser apagado. Havia um mistério em tudo aquilo, um fio de conexão que ainda não compreendia completamente. Ao chegarmos à estrada, olhei para a floresta uma última vez. As árvores pareciam sussurrar, e uma parte de mim queria acreditar que a mulher agora dançava entre elas, livre, mas outra parte sabia que a escuridão nunca está realmente longe. A sensação de que um novo ciclo poderia começar, que novos desafios nos aguardavam, se instalou em meu coração. Com cada passo que dávamos, a cicatriz emocional se tornava mais profunda, e embora tivéssemos sobrevivido, a experiência nos moldara de maneiras que ainda não compreendíamos.
O mistério não estava completamente resolvido. Na verdade, ele apenas se transformou, como as sombras que se movem furtivamente entre as árvores. E enquanto deixávamos aquele lugar, a certeza de que o passado nos havia mudado para sempre me acompanhava, como uma sombra que nunca se afastaria completamente. Enquanto caminhávamos pela estrada, um frio súbito percorreu minha espinha, como se uma presença invisível tivesse se aproximado. O rastro da liberdade que sentíamos antes agora era uma ilusão, e a tensão no ar parecia pulsar, como um coração que bate na escuridão. "Você ouviu isso?" Clara perguntou, parando abruptamente. Eu não sabia se havia realmente ouvido algo ou se era apenas minha mente alimentando os ecos do que havíamos enfrentado. A floresta atrás de nós parecia mais viva do que nunca, as árvores sussurrando segredos que não estávamos prontos para descobrir. "Talvez devêssemos voltar", eu disse, a dúvida se infiltrando em minha mente. Mas Clara apenas balançou a cabeça determinada. "Não podemos deixar que o medo nos controle." No entanto, o que era aquele sentimento então? Uma sensação de que algo ainda estava ali, esperando o momento certo para se revelar. À medida que nos afastávamos, percebi que as sombras estavam se alongando, como se estivessem se preparando para engolir a luz. O espírito da mulher que libertamos talvez tivesse realmente encontrado a paz, mas nós, de alguma forma, ainda estávamos conectados a essa trama de mistério. O que mais estava à espreita nas profundezas da floresta? O que mais poderia ser despertado por nossa presença? Quando finalmente deixamos a clareira para trás, um grito distante cortou a noite, e meu coração parou. Era um som familiar, um lamento que ecoava em minha mente, lembrando-me de que, mesmo longe da árvore, o passado não nos deixaria tão facilmente. "Vamos", eu disse, puxando Clara para frente, mas a resposta àquele grito ainda ecoava em minha mente, como um chamado que não podíamos ignorar. E assim, enquanto a estrada se estendia diante de nós, a certeza de que o que havia sido libertado poderia muito bem voltar a nos assombrar se instalou em meu coração. A noite estava longe de terminar, o mistério se intensificava, e a sensação de que a verdadeira jornada apenas começava se fez presente. Se você já sentiu a sombra do desconhecido, ou se já enfrentou seus próprios mistérios, compartilhe conosco nos comentários. Sua história pode nos ajudar a entender o que está por trás da escuridão. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que desafiam a lógica e nos levam a lugares que nunca imaginamos. O que mais poderíamos descobrir juntos?